A mensagem é com a minha amiga missionária Denise. Muito obrigado. Antes de passarmos para a palavra, tenho alguns ouvintes aqui que estão nos prestigiando. Atualmente estou morando ali em Arapongas, congregando e trabalhando juntamente da primeira igreja batista de Arapongas. E estão nos acompanhando a Ana Paula, nosso irmão Lúcio, nossa irmã Graciele e a nossa pequena missionária Anne e a Sara. Recebam aí o meu abraço, e continuem nos acompanhando. Eu gostaria de meditar trazendo para você, mulher, uma mensagem ao teu coração. Mas essa mensagem serve para todo mundo que um dia já se entregou a Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos muitas mulheres agindo e atuando, principalmente no ministério de Jesus Cristo. E Lucas capítulo 8, verso de número 3, cita algumas mulheres, e esse texto nos diz, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então nós podemos perceber que essas mulheres já patrocinavam o ministério do Senhor Jesus. E por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia, nós encontramos mulheres que se destacaram, mulheres que, quando começaram a seguir a Cristo, elas não ficaram estagnadas. E isso serve para nós, porque muitas vezes nós queremos seguir a Cristo de uma forma que não atrapalhe os nossos compromissos, mas uma forma mais quieta, mas nós precisamos levar esse evangelho, porque tantas pessoas ainda precisam ouvir. E eu gostaria de destacar uma mulher que se encontra em Atos capítulo 9, verso 36 ao 42, e nos diz assim a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E desta passagem, que fala sobre Dorcas, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. E Dorcas, ela ficou bastante conhecida pelo que ela fez. E quando nós olhamos para o texto de Tiago, capítulo 2, verso 17, fala, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Dorcas tinha fé, mas ela também tinha obras. E através das obras, muitas pessoas conheciam a Dorcas. E eu quero trazer algumas lições da vida dessa mulher, porque esse estilo de vida nos abençoa e é abençoador. Quem foi Dorcas? Dorcas era uma mulher judia que vivia entre os gregos e que se tornou uma cristã. Seu nome Tabita, de origem aramaica, e Dorcas, de origem grega, ambos significam gazela. Ela vivia em Jope, cidade situada na costa mediterrânea, a 56 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade também é muito conhecida por nós quando nós vamos para a história de Jonas. Jonas também, antes de ser engolido pelo grande peixe, ele foi a Jope e ali ele pegou um navio. E Jope era uma cidade costeira. E quais são as marcas que nós podemos ver na vida de Dorcas e que nós podemos seguir? A primeira marca é que ela era uma discípula de Jesus.
E quando Lucas, o autor do livro de Atos, chama Dorcas de discípula, é a primeira e a única vez no Novo Testamento que esse atributo é dado usando para descrever uma mulher. Então observe que ela é chamada de discípula. E essa palavra que a descreve é matéria, usada somente no Novo Testamento e significa discípulo feminino. Evidentemente que assim que ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela aceitou o convite de seguir a Jesus. E Jesus também nos desafia, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a seguirmos, a sermos seus discípulos, a sermos pequenos cristos, levando a mensagem do Mestre. E Dorcas, ela se revela uma serva que tinha o seu compromisso com o seu Mestre. E fica a minha pergunta para você: como nós podemos servir a Deus através do serviço às pessoas? Sempre desenvolva um estilo de vida marcado pela devoção a Deus. Você tem sido um cristão dedicado ao Senhor? Ele pode confiar a você como discípulo as tarefas e o cuidado de pessoas e de sua obra? Ele confiou a Dorcas e Dorcas foi uma discípula que honrou ao seu mestre. Mas outra característica que podemos ver em Dorcas, ela era uma mulher notável. No mundo altamente competitivo como o nosso, é natural que todos os homens e mulheres busquem patamares socioeconômicos cada vez maiores. Notável é algo admirável, extraordinário, que não passa despercebido. O ser humano tem a tendência de se entristecer quando os homens se esquecem deles, ou quando outros recebem mais destaques do que ele. Com Dorcas não foi assim. Como Dorcas era uma mulher notável? Através das obras que ela realizava. Ela era considerada notável ou digna de louvor por causa da natureza da obra que ela realizara. O que ela fez? Ela realizou obras dignas do Evangelho de Nosso Senhor. Foi uma pessoa que obteve bom testemunho por sua fé. Dorcas foi um excelente instrumento nas mãos de Deus. Ela tinha as características de uma pessoa notável. Uma pessoa notável possui uma série de características que a diferenciam das demais. Entre essas características, podemos destacar a competência, a criatividade, a determinação, a paixão, a integridade. E Dorcas realmente procurava obedecer aos mandamentos divinos de amor ao próximo e do cuidado aos pobres e necessitados. Dorcas não realizava boas obras para ser salva, mas praticava as boas obras porque ela foi salva. As boas obras caracterizam a fé salvadora e não o contrário. Todos aqueles que foram redimidos por Cristo são chamados às boas obras. Dorcas também, além de ser uma mulher notável, ela também tinha compaixão. E a compaixão significa nos colocarmos no lugar do outro. É a capacidade que nós temos de sentir o que o outro sente. E Dorcas era assim. A vida de Dorcas foi marcada por sua dedicação a impactar positivamente a comunidade em que vivia. Dorcas, ela impactou onde ela vivia, cuidando daquelas mulheres. Sua generosidade, compaixão e amor ao próximo não apenas supriam as necessidades dos menos favorecidos, mas também serviram como um farol de esperança para outros. Através de sua influência positiva, ela ajudou a criar uma atmosfera de apoio e solidariedade à comunidade, mostrando-nos a importância de ser um agente transformador ao nosso redor. Como eu falei para vocês, Jope era uma cidade costeira e muitas famílias viviam ali e dependiam, do mar para sobreviver. E muitos homens saíam então para o mar e eles não retornavam mais, porque eles morriam no mar, ficando assim as mulheres viúvas e os filhos órfãos. Então Dorcas,
fazia isso, ela cuidava, ela tinha compaixão pelas viúvas e pelos órfãos. Ela amparava as pessoas carentes. E também Dorcas era conhecida porque ela servia ao próximo na prática do cuidado e da caridade. Dorcas era conhecida por sua dedicação em ajudar os necessitados, especialmente as viúvas. Ela costumava confeccionar roupas e peças de vestuário para distribuir entre os mais carentes. Sua atitude demonstra a importância de praticar a caridade e o cuidado pelos menos afortunados, mostrando-nos que as ações concretas em prol do próximo são uma expressão do amor de Deus. E quando Dorcas adoeceu e faleceu, as pessoas ao seu redor ficaram extremamente tristes, pois perderam uma pessoa querida e muito útil na comunidade. Entretanto, Pedro, ao chegar em Jope, agiu sob a direção divina e ressuscitou Dorcas dentre os mortos. Essa milagrosa ressurreição de Dorcas é uma lição poderosa sobre a importância de não apenas realizar ações altruístas, mas também sobre como essas ações têm o potencial de perdurar e continuar a inspirar mesmo após a partida. E quando nós olhamos mais um pouquinho para Dorcas, nós vemos que Dorcas, ela teve um legado. Dorcas viveu uma vida com propósito. Dorcas viveu uma vida dedicada a ajudar os outros e fazer o bem. A sua história nos desafia a considerar como podemos viver uma vida de propósito, buscando oportunidades para fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Dorcas, uma mulher muito amada e reconhecida por sempre praticar o bem e ajudar aos outros, especialmente os pobres e as viúvas. As informações que temos sobre Dorcas, registradas na Bíblia Sagrada, é suficiente para encher o nosso coração e nos trazer à tona a verdadeira marca do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual se resume em uma única palavra: amor. A história de Dorcas realmente é uma impactante pregação que nos ensina com suas características peculiares as lições mais valiosas. Por isso, construa relacionamentos e deixe um legado marcado. Porque um dia, tanto eu quanto você, nós seremos somente saudades. Então, deixe o seu melhor por onde você passar. Carregue as marcas que Dorcas carregou. Dorcas deixou muitos exemplos para nós. E é importante para nós refletirmos esses exemplos de Dorcas nas nossas próprias vidas. E eu quero aproveitar o momento aqui e falar, né? Hoje existe vários projetos com esse nome de Dorcas, porque Dorcas inspira muitos projetos. E em Ponta Grossa, nós temos um projeto chamado Dorcas, onde esse projeto hoje é dirigido pela Joselba e algumas outras mulheres. E esse projeto visa abençoar vidas. E tem abençoado muitas vidas esse projeto. Essas mulheres levantam dinheiro ali para ajudar pessoas, principalmente crianças que estão em hospitais, que muitas vezes não têm ajuda nenhuma. E para vocês aí do Projeto Dorcas, recebam o nosso abraço, a nossa oração. Nós continuamos sempre ali, juntamente com a Joselba, acompanhando todo o trabalho, né? E que vidas têm sido impactadas por esse projeto. E nós podemos ver que Dorcas, então, ainda inspira muitas pessoas. E ela pode inspirar a você e a mim, né? Que nós não devemos ficar paradas, mas nós devemos ser como Dorcas, procurar ser uma discípula exemplar de Cristo, nós procurarmos sermos notáveis, nós procurarmos termos compaixão para com o nosso próximo, termos cuidado com o nosso próximo. Uma frase de Everett Halley fala assim: eu sou apenas um, mas sou alguém. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Tenho o dever de fazer tudo o que posso, e com a ajuda de Deus, eu serei capaz. Se você se sente incapaz,
creia num Deus que é capaz. Ele quem nos capacita a fazermos as boas obras. Se você um dia creu em Cristo como Senhor e Salvador, que você seja como Dorcas, seja uma pessoa notável, um exemplo de discípulo, levando o Evangelho de Jesus Cristo através das boas obras. Que você deixe o seu legado, porque Dorcas, quando ela morreu, o texto, ele nos fala que muitas pessoas vieram a crer no Senhor depois que Dorcas, ressuscitou, porque se tornou muito conhecido por toda Jope e muitas pessoas vieram a crer no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que esta mensagem toque o teu coração e que você continue sendo um discípulo fiel de Jesus Cristo. Amém.